O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sois, Senhor, para mim alegria e refúgio. Meus irmãos e minhas irmãs, nós celebramos hoje o 6º domingo do tempo comum. Essa 6ª semana do tempo comum vai até terça-feira. Aí nós paramos o tempo comum, começa a quaresma, e lá na frente, depois da Páscoa, depois do Pentecostes, retoma-se o tempo comum a partir da 7ª semana. E nesta 6ª semana, a palavra está nos apresentando aqui uma situação de uma pessoa que tem a doença da lepra, ou qualquer outra mancha na pele que possa ser lepra. Essa pessoa deveria viver de tal forma caracterizada, para que todos soubessem que ela tinha a doença da lepra. Porque se considerava que o leproso era alguém pecador, alguém amaldiçoado, alguém que tinha pecado ou que os seus antepassados haviam pecado. E como se essa pessoa estivesse agora sendo castigada. Por isso diz aqui que a pessoa tinha que andar com vestes rasgadas, o cabelo em desordem e gritar: impuro, impuro, para que as pessoas que viessem já tomassem uma certa distância, porque não podia ter nenhum contato. Agora, o livro do Levítico diz que a pessoa que tivesse qualquer situação próxima à lepra deveria ser levada ao sacerdote Arão. Lá no Antigo Testamento, livro do Levítico, que a pessoa fosse levada ao sacerdote Arão. No Santo Evangelho, Jesus cura um leproso. E quando Jesus cura, Jesus diz para o leproso: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou. Com isso, eu quero destacar para você a dimensão da religiosidade, tanto no Antigo Testamento, lá no livro do Levítico, quanto o próprio Jesus. A pessoa que tivesse lepra, lá no Antigo Testamento, não era recomendado que a pessoa ficasse em casa e vivesse a fé individualmente e rezasse e só isso.
havia uma prescrição de que fosse levado ao sacerdote Arão. E Jesus no Evangelho, Jesus é Deus. Jesus curou aquele leproso e Jesus não mandou o leproso para casa. Jesus não disse para o leproso, vem comigo, vamos comigo. Jesus também fez a recomendação, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou. São inúmeros os casos em que Jesus, depois de uma cura, encaminha a pessoa para a igreja, para o templo, a sinagoga, para o sacerdote, e ofereça lá o sacrifício que fosse necessário oferecer. Isso desmistifica essa ideia errônea que muitos vão criando, ainda mais agora com essa onda de modernismo, né? Essa coisa de que basta ter fé, eu amo a Deus, Deus me ama, não preciso de igreja, eu amo a Deus, Deus conhece meu coração, uma fé desvinculada da prática religiosa. Isso não é bíblico, isso não é de Deus. A Sagrada Escritura mostra essa conexão que há entre o homem e Deus, e o homem e a sua religião. Católicos, aqui o nosso caso, que não dá para dissociar. E o próprio Jesus dá essa recomendação. Não viva individualmente a sua fé. Você foi curado, você está limpo, então vai apresentar-te à igreja, ao sacerdote, e oferece lá pela tua purificação o que Moisés ordenou. E todo dia, toda hora, nas redes sociais, ou talvez na sua família, tem alguém falando na sua cabeça que você não precisa viver a sua religião, que você não precisa ir à missa, que você não precisa ser igreja, que Deus te conhece. E aí começa aquela conversa toda, né? Tem gente que não sai da igreja e faz coisas feias, não sei o quê, atacando a religião. Então, nesse domingo, dia do Senhor, perceba essa clareza de Jesus encaminhando para a religião. Como lá no Antigo Testamento também encaminhando para a religião, na pessoa do sacerdote Arão. Depois, o livro do Levítico fala do leproso que tinha que ficar distante e tinha que dizer que ele era impuro, para que as pessoas não se aproximassem. E Jesus no Evangelho quebra isso. Jesus se aproxima do leproso, o leproso também vem em direção a Jesus, Jesus conversa com o leproso e Jesus toca o leproso, cura o leproso. Com isso, Jesus vai mostrando para os fariseus, os doutores da lei, os mestres da lei, que Jesus trouxe o novo mandamento, que é o mandamento do amor. E que nós somos chamados, sim, a odiar, a combater o pecado, mas sempre acolher e amar o pecador. E aqui, antes de Jesus, as pessoas combatiam tudo, o pecado e o pecador, queria distância de todo mundo. E Jesus vai mudar isso. Tanto é que ele acolhe o leproso, ele cura, ele toca o leproso e encaminha o leproso depois para a igreja. Assim também nós. Existe uma mistura, né? Existem os extremismos. Pessoas que querem acolher todo mundo, nada mais é pecado, cada um faz o que quer, cada um ama e fazes o que queres, essa coisa toda. E vai nivelando tudo, e nada mais é pecado, e muitas vezes até a doutrina da igreja, o ensinamento de Jesus fica meio que relativizado. E as pessoas vão afrouxando um pouquinho, se acomodando. E de repente, em nome da acolhida, da fraternidade, da igualdade, da solidariedade, se nivela tudo. E o que é a verdade?
Não existe mais uma verdade, parece. Tudo é verdade. A verdade vai sendo aquilo que é a consciência de cada um. Um extremismo que se esvazia o mistério de Cristo, se esvazia a Sagrada Escritura, a doutrina, os ensinamentos da igreja, que são ensinamentos que nos libertam, que nos levam para o céu. São extremismos que vão entrando todo dia, toda hora. Então tenhamos essa clareza, né? A verdade é a verdade, a doutrina, a palavra, os ensinamentos da igreja, acolher o pecador, viver com o pecador, mas sem deixar de combater o pecado, sem deixar de ensinar o que é de fato a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ter essa clareza. E nós somos bombardeados de todos os lados. Então tem gente que é extremista porque exclui, porque condena, porque acha que não sei quem vai para o inferno, não sei quem vai para o inferno, e só ele que vai para o céu. Uma coisa assim de julgamento, sem misericórdia, sem compaixão, uma coisa totalmente descabida para o cristão. Por isso que Jesus se aproxima do leproso e toca nele, cura ele e quebra esse tabu preconceituoso lá do livro do Levítico, que a pessoa era colocada à margem e pronto. Porém, o outro extremismo é querer nivelar tudo, acolher tudo e de repente esquecer que existe um pecado aqui. E o pecado leva à morte. E nosso Senhor Jesus Cristo veio para justamente anunciar a vida, não só essa vida, mas a vida eterna, o paraíso, a eternidade para onde nós estamos caminhando. Façamos como São Paulo recomenda na segunda leitura: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém. Aí São Paulo fala: sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Que esse domingo, dia do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nos fortaleça, nos encoraje e nos faça viver sempre mais e melhor, autenticamente, a fé que professamos. Assim seja. Amém.